que é aquele, esse ministério que Deus tem me dado a graça de conduzir, está se transformando em uma plataforma de ensino bíblico para mulheres, visando realmente o nosso crescimento, a nossa comunhão, visando dar subsídios para que a gente cada vez mais aprenda a amar Jesus e a andar nos seus caminhos e a sermos mulheres que realmente cumprem o propósito de Deus para as nossas vidas. Eu sou uma apaixonada pelo ensino teológico. Bom, deixa eu me apresentar, né? Sou a Cláudia Krieger. Eu moro em Atibaia, São Paulo. Eu sou musicista de profissão e sou teóloga de vocação. Sou professora de teologia, professora de seminário. Tenho um casamento já bastante provado pelo tempo, são 35 anos de casada, vamos fazer, se Deus permitir, em setembro, 36. Temos 2 filhas, 2 genros e 3 netinhos. E esse povo todo aí serve a Deus com os seus corações, com os seus talentos, e a gente está muito feliz de poder proporcionar esse espaço de debate, esse espaço de fórum feminino, para conversar sobre coisas do nosso coração de mulher. Mas não é qualquer conversa, porque tem muita gente falando muita coisa por aí, né? Nós vivemos num mundo de comunicação, e tem todo tipo de comunicação, todo tipo de proposta, e nem de longe, minhas irmãs, eu vou me colocar na posição de alguém que tem todas as respostas. Mas eu tenho procurado fazer as perguntas para o Senhor que fazem parte do nosso universo de mulher que vive na pós-modernidade, sendo mulher cristã. É um grande desafio. Bruninha, eu vou pedir para você fechar o seu... Vou fechar. Cláudia, você está sem microfone. Boa noite, Boa gente. Boa noite. Nossa, que paisagem maravilhosa. Estamos na Itália aí? Que chique. Mas eu estava falando que nós, como mulheres cristãs, nós temos um grande privilégio de vivermos num tempo único na história. E esse é o nosso tempo. Nós nascemos porque Deus quis que a gente nascesse exatamente século XXI e vivemos exatamente neste país, cada um no lugar onde está, porque Deus quer nos usar. E Deus quer que a gente seja bênção, exatamente na vida que nós temos hoje. Eu sempre falo isso. Minha proposta sempre é essa, de nós considerarmos a nossa realidade de mulher crente no contexto em que nós estamos. Por quê? Porque nós vamos estudar em Romanos 8 justamente que a mão soberana de Deus conduz a nossa história como indivíduos, né, como parte de um corpo que é muito maior e muito mais amplo, e que transcende tempo e espaço. E Deus escolheu cada uma de nós para que nós estivéssemos vivendo a vida que temos, que nós tenhamos a identidade que temos. Por quê? Porque é exatamente esse o material que Deus quer usar para ser sal e luz. Então, no reino de Deus, não tem ninguém que é excedente. No reino de Deus, não tem ninguém que está no lugar errado. No reino de Deus, não tem ninguém que está vivendo uma vida que Deus não planejou. Mesmo que você não esteja satisfeita com a sua realidade. E isso é muito comum. Por quê? Porque se a gente não se entende à luz de um projeto maior, se a gente não se vê dentro do grande quadro de Deus, né, da grande tapeçaria que é a história da redenção, se nós não nos encontramos nesse contexto, nós nos rebelamos contra aquilo que acontece conosco. É justamente isso que a gente vai conversar nesse mini curso de Romanos 8. Hoje nós temos a nossa aula de apresentação, a gente chama de Masterclass, é uma aula que é oferecida para você, para que você possa degustar o material e, em Deus permitindo e você desejando, isso tem continuidade em mais 3 outros encontros. Por quê? Porque nós precisamos trabalhar bem os textos, nós precisamos entender bem esses projetos de Deus para a nossa vida, que eu chamei de pilares. 4 pilares que Deus tem para nós. Hoje nós não vamos entrar nos pilares, porque antes dos pilares a gente ainda precisa fazer uma revisão do nosso entendimento desse capítulo de Romanos. É muito, muito importante, irmãs, nós sabemos ouvir a voz de Deus.
sabemos compreender as suas expressões, porque Deus tem uma vontade para a nossa vida. A gente não vive de maneira alienada e nem aleatória. E Romanos 8 é um capítulo das Escrituras que trabalha muito com esse contexto, né, com esse foco no querer de Deus, e no querer individual em contexto mais específico, que é o contexto de lutas, de sofrimentos. Então, nós precisamos, como mulheres cristãs, entendermos essa dinâmica de Deus, essa proposta de Deus, desses enfrentamentos com sabedoria, para que a gente viva realmente aquilo que Jesus propôs, uma vida abundante, né? O que é isso? Essa coisa da vida eterna. A gente fica pensando que isso é só no céu. Existe uma dimensão transcendente da vida cristã. Nós todas vamos experimentar isso um dia, com a permissão de Deus. Bem velhinhas, nós vamos ser transferidas para a realidade última. Se a gente pensar bem, nossa vida não é medida pelo tempo, ela é medida pela eternidade nas Escrituras. A nossa vida no tempo, 80 anos, 90 anos, a gente está limitado, né, por circunstâncias, envelhecimento, doença, fraquezas e tudo mais. Isso tudo acaba diminuindo o nosso foco do que é a realidade verdadeira, a realidade última, que é a vida eterna, que segundo Jesus, na sua oração lá em João, capítulo 17, versículo 3, ele diz que a vida eterna é conhecer a Deus e conhecer a Jesus. Agora, nós vamos conhecer face a face o Senhor no momento futuro, quando os nossos corpos estiverem já preparados, transformados, na versão Prime, que eu falo, né, na nossa melhor versão, a versão perfeita, sem pecado, mas isso ainda não aconteceu. Então, existe uma medida de conhecimento da vontade de Deus que ainda para nós é misteriosa. Por quê? Porque nós não temos condições de desfrutar, porque nós não temos físico para isso, nós vamos ressuscitar num corpo preparado para poder olhar para Deus e conviver com a realidade da santidade num outro contexto. Esse é o contexto celeste, o contexto da nova terra. Que Deus vai ter planos para nós ali também. Eu estou curiosíssima para saber como é que eu vou ser nesse momento Prime, né? Se Deus vai me permitir continuar ensinando, que é uma coisa que eu amo fazer, né? Se a gente vai tomar Coca-Cola, por exemplo, que é uma coisa que eu adoro, mas sem engordar, né? Sem ter problema de diabetes. Ou seja, tudo aquilo que essa realidade humana nos limita, na realidade do novo corpo, do novo céu, da nova terra, isso tudo vai ser ilimitado. A gente não sabe, não tem nem como a gente dimensionar isso. Mas há coisas que são para nós neste momento. São coisas importantes, são coisas relevantes, mais do que isso, são coisas fundamentais, para que a gente possa viver este lado da eternidade já com uma mentalidade de mulher do futuro. Nós somos mulheres do futuro. E graças a Deus, que Deus nos criou neste presente com uma mentalidade de futuro e nos deu subsídio, nos deu material, nos deu documento para a gente entender a mentalidade do futuro, e mais do que isso, nos deu poder para a gente poder viver essa vida do futuro, com a mentalidade do reino, já hoje, quando tudo atenta contra nós. Quando tudo neste mundo diz que nós não somos viáveis aqui. Quantas de vocês têm parentes não crentes? Como é que é o relacionamento com essas pessoas, por exemplo, numa festa de família? Normalmente é muito delicado. Por quê? Porque nós incomodamos, gente. Você não precisa abrir a sua boca. A sua presença, quando você entra num lugar onde predominam pessoas que são amadas, que são têm laços de sangue, mas que não têm a mesma fé, não têm a presença do Espírito Santo, ainda não são pessoas da luz, que é como a Bíblia trata. Quando a gente entra, a gente incomoda só pelo fato de estar ali. Você não precisa abrir a sua boca. Você está me condenando, mas não estou falando nada, mas as pessoas se sentem desconfortáveis com a nossa presença. Isso faz parte do processo de sermos de Jesus no mundo que não quer Jesus. Então, por isso a gente tem que pensar nessas questões de adaptação de vida, de realidade. Nós não precisamos viver aqui gemendo, né? Nós precisamos entender como é que é esta coisa de conviver com um mundo que nos é hostil e sermos pessoas operacionais, pessoas que se levantam quando todo mundo está caindo, pessoas que entendem a realidade por um óculos mais
focado, né, mais completo do que está todo mundo dizendo aí na internet. Nós estamos vivendo uma crise mundial, gente, está estourando guerra para tudo que é lado. Hoje eu ouvi um comentarista dizendo que só estavam esperando terminar as Olimpíadas, porque as Olimpíadas são uma das referências de paz mundial. Né, aqueles 5 elos que representam os 5 continentes, aquilo ali está tudo entrelaçado, por quê? Porque é uma maneira de falar, o mundo está unificado em torno de um prazer comum, que é o prazer esportivo. Esse comentarista hoje ele estava falando que o pessoal só está esperando terminar para poder começar a deflagrar guerras. Não precisou nem dar 24 horas, já estourou lá em Israel. Já estourou lá na Rússia. Nós não sabemos o que vai acontecer na Venezuela. Irmãs, esse é o nosso mundo. Agora, a gente fala em desconforto lá do lado de fora das nossas fronteiras, né? Ah, não tem nada a ver comigo. Tem, porque nós somos parte da humanidade. Esse é o nosso campo. Mas e dentro das nossas fronteiras, dentro do Brasil? Nós estamos vivendo crises homéricas. Nós tivemos agora uma pessoa de muita importância, muita relevância no mundo da mídia, que foi o Daniel Mastral, que está gerando uma polêmica tremenda. O cara suicidou ou foi suicidado? O que isso tem a ver conosco? Tudo a ver. Por quê? Porque ele tinha o nome de cristão, e as pessoas estão perplexas. Mas não é novidade que há crentes que estão num desespero tamanho, que estão pensando em se suicidar. Cláudia, o que é isso? Isso é a vida, minhas irmãs, e é disso que a gente vai ter que conversar. Porque ninguém nasce com desejo de suicídio. Ninguém nasce com desespero. A gente, à medida que vai vivendo a vida e as coisas vão acontecendo, elas vão se apresentando, nós vamos tendo desventuras, como diz aquele filme, né, desventuras em série, né, muitas pessoas têm uma vida extremamente sofrida, com muitos desafios, e que não sabem o que fazer com isso, mesmo sendo cristãs, tem tremendas decepções, e é disso que a gente precisa falar, por quê? Porque Jesus já tinha nos avisado que a coisa aqui não ia ser fácil, no mundo vocês vão ter muitas aflições. Paulo fala lá em 2 Timóteo que os finais dos tempos seriam tempos tenebrosos, tempos que são usados, para qual é usada a mesma palavra para o endemoniado de Gadareno, ou Gadareno, de Gadara. Lembra aquele endemoniado que Jesus expulsou uma legião de demônios que entraram nos porcos? Os porcos se suicidaram, se jogaram barranco abaixo. Para o pessoal que não acredita em endemoniamento, me diz como é que esses porcos foram todos, a manada inteira se jogou. É porque tinha uma atividade espiritual maligna que opera entre nós. Este mundo jaz no maligno. Mas nós não somos do time perdedor. E Romanos 8, irmãs, quer nos levar para essa percepção. Nós não somos o tipo de mulher que fica rindo à toa, o tipo bobo alegre. Por quê? Porque nós somos conscientes da nossa realidade, das nossas fragilidades, e se você não é consciente dos meus desafios lá no final, os nossos trabalhinhos de casa, né, porque são propostas de autorreflexão, nós vamos ter que nos avaliar. Quais são as nossas fraquezas? Eu tenho as minhas. Semana passada eu estava de cama, gente. E eu estava assim, não só de cama fisicamente, meu coração estava profundamente enfermo, porque eu tive que entregar uma coisa preciosa para mim, nas mãos de Deus, e dizer um não para um convite que eu já vinha trabalhando há um ano inteiro, com expectativa, e de repente o Senhor falou, não vai. O que a gente faz com isso? Dói. A gente tem todo tipo de pressão, de opressão, acusação. Nós que temos uma vida que foi antes e depois de Jesus, nós temos memórias, dores antigas na nossa alma, decisões que tomamos que achamos que estávamos acertando. Vamos lá, escolhemos o marido, né, todo o amor e tudo, mas de repente você descobre que o cara não é nada daquilo. O que você faz? Deus errou. Então, meninas, o nosso debate passa por esse trânsito de realidade. Mulheres que amam profundamente seus filhos e que seus filhos se tornam crianças e adultos rebeldes, difíceis. Como é que você lida com isso? Você ora tanto por aquele bebê, você ora por uma gestação e vem uma criança completamente complicada em termos de saúde. Meu Deus, como é que eu lido com isso? Como que eu lido com a morte? Como eu lido com o envelhecimento, que para muitas mulheres é um trauma? Vai beirando os 60, eu estou no limiar, estou fazendo estágio para a terceira idade, 5.9.
Eu sei quais são as pressões de uma mulher que neste mundo já é considerada como inviável. Por quê? Porque a gente tem prazo de validade. Para este mundo, a gente virou 60 anos, você já vai para a prateleira. Será que no reino de Deus é a mesma coisa? Como que a gente reage a tudo isso? Como a gente reage, por exemplo, quando a gente ama uma igreja profundamente, quando a gente se envolve com um corpo e você descobre, de repente, que eles não te querem mais ali, pastor, esposa, faz a mala e vai embora. Então, irmãs, são só modelos, só exemplos de coisas que nós vamos ter que considerar. Por quê? Porque este é o mundo em que a gente vive. É o lugar onde Deus nos semeou como trigo. E a gente precisa saber o que, que a gente faz para produzir pão. Nós somos das pessoas que geram vida e não morte. Mas se a gente tem muitas incertezas na alma, se a gente tem dores não tratadas, se a gente tem medo até de expressar as nossas dúvidas, como que a gente trata isso? Então, o meu projeto com vocês hoje é fazer um percurso relativamente longo. Provavelmente nós não vamos conseguir terminar todos os detalhes, mas esse material vai ser desenvolvido nas outras 3 aulas, nos nossos outros 3 encontros, porque sim, são 4 pilares. E a gente precisa considerar cada um desses pilares à luz do propósito de Deus para as nossas vidas. Como é que eles vão dar para a gente subsídio para esses enfrentamentos? Então, as corajosas que estão conosco são muito bem-vindas, aquelas que vão assistir online depois, que Deus possa alcançar vocês com a esperança da graça que está disponível a nós, pelo poder do Espírito que em nós habita e que tem um ministério maravilhoso de proteção, de direção, de empoderamento e de intercessão por aquelas que já são filhas do Senhor. E se você ainda está chegando entre nós, se você ainda não conhece o que é essa vida, a gente quer conversar com você. A gente quer contar para você quem é esse Jesus. E quem é este Deus maravilhoso que nos deixou um documento chamado Bíblia Sagrada, que foi escrito ao longo de mais de 1000 anos, por 40 autores diferentes, de diversas realidades culturais, diversos segmentos familiares, mas que tem uma única mensagem. Deus veio em socorro do seu povo. E ele mandou o filho dele para que todos os nossos problemas, o maior deles, fosse resolvido. Mas isso é conversa para outro dia. Eu queria orar com vocês agora e a gente vai partir para a nossa projeção. A gente sempre trabalha com um sistema de projeção, de slides, que funciona como a nossa apostila, e que depois que a gente encerra a aula, a gente disponibiliza para vocês junto com a gravação, se for do seu interesse. Como eu falei, você joga aí no chat o seu contato. A gente espera que você continue no mini curso, se for da vontade de Deus, se você se interessar, mas se não, se você achar que esta aula já supriu a sua necessidade, glória a Deus, o material vai para você também, tá bom? Vamos orar. Senhor, muito obrigada, porque o Senhor levanta o abatido, porque o Senhor é um Deus de toda consolação, e porque a tua misericórdia, Senhor, a tua graça, elas são maiores do que a vida. Por isso os nossos lábios, o nosso coração te louva, porque podemos ter esperança genuína, mesmo quando vivemos em terra arrasada, mesmo quando tudo que vemos é caminho sem volta, é muros sem porta. Ó Deus, o Senhor é mestre em abrir caminhos aonde não há caminhos. Mas nós queremos, antes de mais nada, alinhar o nosso coração com o teu coração, os nossos pensamentos com os teus pensamentos. E nós sabemos que as coisas espirituais se discernem espiritualmente, Senhor. Isso não é para qualquer um, isso é um privilégio. A gente poder sentar aos teus pés como Maria, curvar o nosso coração, a tua voz, a tua sabedoria, e receber do Senhor o consolo que precisamos, a direção, tudo, Pai, que o Senhor sabe tão bem que essas tuas servas precisam receber de ti. Eu também preciso. Muito obrigada, porque o Senhor me deu forças, me levantou. Eu peço que o Senhor me dê também sabedoria e entendimento para que tudo que a gente conversar hoje à noite seja precioso, seja valioso, porque vem dos tesouros do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, meninas, é isso aí. Vamos partir para o nosso
o nosso material, e eu espero em Deus que a gente consiga render bastante hoje, mas se vocês têm perguntas, por favor, a gente pede só no sistema de 140 caracteres, ou seja, você não vai contar a sua história, você vai tentar trazer a sua questão de maneira bastante pontual, porque a sua questão pode ser a questão de outra mulher, nós todas vivemos no mesmo mundo, né? E a sua dúvida ou a sua contribuição pode ser extremamente edificante, ela só não pode ser extensa, porque senão a gente não termina o que a gente tem proposto, mas as suas questões são muito bem-vindas, aqui no chat, tá bom? E que Deus nos conduza. Tá? Então, meninas, a questão é, Senhor, por que me sinto assim tão mal? O que é que Romanos tem a falar para a gente com relação a isso? Aqui a gente tem os nossos projetos do Alma de Priscila, são 3 frentes, e nós vamos trabalhar aqui, olha, no Cartas para uma Mulher de Deus. Nós somos mulheres de Deus e Deus deixou para a gente cartas de amor. E Romanos é uma dessas cartas. Por quê? Nós queremos trabalhar com a ideia de crise. Tem um monte de linha teológica aí dizendo que a gente, crente, não sente crise. Eu não sei onde é que essas pessoas vivem, qual é o planeta. Porque se tem coisa na Bíblia que aparece, é gente crente com crise. Mulheres e homens de Deus vivendo momentos de extrema dúvida, de extremos questionamentos, de situações, assim, de fronteira mesmo. E Deus sempre parou para ouvir a voz daquelas pessoas e trouxe a sua revelação, a revelação de si mesmo, para ajudá-las. Mas a gente tem que entender por que a gente entra em crise. Primeiro, essa questão desse triunfalismo maluco. Mulher crente não fica doente, mulher crente não tem resposta negativa de Deus, a gente recebe tudo, né? Tá sempre tudo bem, e aí a gente tem uma geração adoecida, porque isso simplesmente não é verdade. A gente começa a criar uma casca de espiritualidade que não é verdadeira. E a gente fica sofrendo. E a gente desagrada a Deus, porque Deus quer que a gente viva a vida como ela é, porque as respostas de Deus, irmãs, elas não vêm para idealização, as respostas de Deus vêm para problemas reais. E a gente precisa ser corajosa e fazer esses enfrentamentos, chamar o negócio pelo nome. Mas tem gente que vive, né, fora da realidade, fora da casinha, tá sempre tudo bem, tudo ótimo. Nossa, dá até medo de conversar com essas pessoas, porque, meu Deus, é uma pessoa realmente totalmente especial. Eu não sou assim. Eu sou gente como vocês. Gente, semana passada eu estava de cama. 2 semanas atrás eu estava de cama. Ou seja, a minha saúde foi deteriorando e eu precisei de uma força especial de Deus para poder me levantar, porque o meu ânimo estava abatido. Eu estava igual Davi. Por que está tão abatida a tua alma? Estava abatida. Outra coisa que atrapalha a gente, queridas. A gente ser crente, mas ser ignorante da palavra de Deus. Nós nunca tivemos uma geração tão ignorante das Escrituras, apesar da gente ter muita Bíblia disponível, né? Vocês que são já minhas amigas aí de algum tempo, caminham comigo, vocês sabem que eu recomendo aquele aplicativo gratuito chamado YouVersion, que tem, assim, miríades de Bíblias em português, inglês, hebraico, grego, italiano, gratuito, na internet. É só clicar, está no seu celular, está no seu dispositivo. Nunca tivemos tanta Bíblia e nunca tivemos tanta ignorância. Nós somos o povo que lê versículo, nós não lemos mais um texto completo. Temos dificuldades de compreensão textual, somos uma geração que precisa aprofundar. Esse curso se propõe a isso, a fazer pensar em um pouquinho mais de profundidade, com seriedade. Então, quem é ignorante nas Escrituras tem dificuldade na adoração. Não sabe o que é adorar. Adora de qualquer jeito, porque não conhece Deus. Tem falta de um compromisso de estudo sério, ou seja, vive de devocional, abre lá a Bíblia, lê um versículo, partiu para a vida, não medita, não aprofunda, não enraiza a coisa. Chega a hora da aprovação, não tem recurso, né? É um povo que tem uma estrutura de pensamento teológico corrompido. A gente briga por denominação, gente, pelo amor de Deus, para com isso, para com isso. A nossa briga não é entre os irmãos, a nossa luta não é contra as pessoas, a nossa luta é contra o mundo espiritual do mal que está doido para pegar a gente na esquina, a gente fica discutindo besteira. Agora, doutrina não é besteira. A gente tem que conhecer o que Deus diz com seriedade e profundidade, e não ficar discutindo filigrana, né? É assim ou é assim? É parede preta ou parede branca?
É coque ou é cabelo cortado? Pinta a unha de vermelho ou não pinta? Gente, isso é uma bobagem. Na hora da aprovação, isso não faz diferença nenhuma, mas tem gente que dá a vida por isso. Espiritualidade sem raiz e tem muito pouco compromisso com o corpo de Cristo. Nós somos igreja do Senhor. Que tempos difíceis nós vivemos nas igrejas, porque falta muitas vezes seriedade no púlpito, falta compromisso com a manutenção da pureza, e isso vai diminuindo o nosso desejo de comunhão. Mas não importa, nós somos igreja e precisamos valorizar isso. Então, meninas, o que eu queria compartilhar com você é o seguinte: esta carta é para você, mulher em crise. Mas, Cláudia, eu não estou em crise, então eu vou desligar e vou comer uma pizza. Queridas, se a crise não veio, ou você já passou, ou você vai passar. Então, este momento, se é um momento de calmaria, um momento de tranquilidade, é o melhor momento para você preparar o seu coração para você enfrentar as crises que certamente virão. Porque Deus trabalha nas crises. Deus, ele tem projeto de sofrimento para nós. Essa é a primeira coisa que eu já quero falar para você. Essa é a minha compreensão de todos os textos que eu já estudei nas Escrituras sobre a vida humana nessa terra, e a vida de gente que teme a Deus. Todos que cresceram, todos foram provados, uns mais, outros menos, mas todo mundo precisou enfrentar a adversidade para conhecer mais a Deus. Então, Paulo desfaz o mito da imunidade diplomática. O que é uma imunidade diplomática? É aquela proteção especial que as pessoas que estão em cargos governamentais, elas têm de não sofrer nenhum tipo de agravo, por exemplo, quando acontece alguma coisa num país, ela não vai presa. Com ela não acontece nada. Nós não temos isso, gente. Nós temos que entender que Romanos diz para nós que nós vamos sofrer. Nós não temos um Iron Dome ao nosso redor. Nós não somos pessoas muito especiais para Deus, às quais Ele não vai permitir que não aconteça o que a gente espera de pior. Muitas vezes Deus permite o pior do pior. Às vezes não cai só a casa, né? O pessoal fala assim, às vezes Deus fecha uma porta, ou não, às vezes Deus fecha a porta, fecha a janela, a gente entra num lugar sufocante, como aqueles homens que entraram numa fornalha, como Daniel, que entrou numa cova de leões, como José, que foi escravo no Egito e foi parar na cadeia. Às vezes Deus permite, gente. Então a gente tem que entender isso. E outra coisa, Deus e Paulo, ele diz pra gente que a nossa vida não é aleatória, mesmo quando a gente sofre algumas coisas que parecem impossíveis de combinarem com um Deus bom. A nossa vida, porque está toda desenhada por Deus, todos os nossos dias estão escritos por Deus, a gente vai enfrentar coisas que fazem parte daquilo que Deus sabe que nós precisamos para cumprir o propósito deles. Nós somos mulheres com propósito. Não foi o Rick Warren que inventou esse negócio, foi Deus. Todas nós somos mulheres com grandes propósitos. A sua vida pode ser pequenininha, você pode estar escondidinha num lugar bem pequenininho, né? Você não pode não ter tanta expressão, mas aonde Deus colocou você, ali você é embaixadora do Senhor. E a sua vida ali faz todo o sentido. Você é a peça do quebra-cabeça de Deus que fecha aquele ambiente para poder ilustrar a glória de Deus ali. Então, precisamos entender que isso é o essencial para a compreensão. Mas para a gente compreender e enfrentar, a gente precisa entender que precisamos de pilares. O que são pilares? Pilares são estruturas básicas que dão ao edifício da fé estabilidade no meio de abalos severos. Uma coisa interessante é que eu nunca tive no Japão, tá? Mas eu sei de amigas que são japonesas, que já viveram lá, que os prédios do Japão, porque lá tem muito terremoto, eles têm na sua base, na sua constituição, na sua estrutura, os engenheiros têm pilares que são quase como que molas, mas que são estruturas rígidas, que têm uma suficiente flexibilidade para quando o abalo vir, não ter rigidez excessiva e tombar, e rachar.
nós recebemos esses mesmos pilares nas Escrituras que nos dão, ao mesmo tempo, estrutura para subir um edifício firme, porque somos, segundo Pedro, tijolinhos, né, pedras vivas do edifício de Deus, mas, ao mesmo tempo, são estruturas que nos dão essa flexibilidade para a gente poder subir o nosso edifício, mesmo quando tudo está balançando ao redor. São 4 os pilares de Deus, e nós vamos ver ao longo dessas semanas o que são essas virtudes que nos tornam, ao mesmo tempo, mulheres firmes, mulheres postadas, mulheres adequadas, e que têm uma flexibilidade diante dos fatos da vida, que não é negociação de princípio, mas é capacidade de adaptação, de fazer uma leitura inteligente pelo recurso que Deus nos dá, para a gente poder fazer frente à vida que Ele nos apresenta. Isso é muito importante. Então, gente, Romanos 8, a gente vai conversar, por exemplo, como a gente tem que lidar com a ansiedade paralisante. Porque se tem uma coisa que acontece com a gente, quando a vida nos pega de surpresa, quando a gente está agoniada para saber o que vai acontecer, é uma bendita de uma ansiedade que deixa a gente incapaz de raciocinar. A gente começa a reagir de maneira aleatória, ou então a travar. E hoje nós vamos ter que falar sobre o coração da ansiedade, que é a nossa imaginação. Como é que mulheres crentes trabalham esse aspecto? Para que a imaginação haja a nosso favor, porque ela foi dada para Deus com uma função maravilhosa no nosso coração, mas a ansiedade paralisa. Outra coisa que nos paralisa é a culpa. Como é que a gente lida com os nossos erros do passado? E quando a gente tem reflexos desses erros no nosso presente, e eles se projetam para o futuro. A culpa paralisante é uma das coisas mais terríveis, porque o acusador, que é Satanás, lá em Apocalipse 12 é chamado de acusador dos irmãos, a serpente, o dragão, o ministério dele na vida dos crentes é jogar lama na nossa cabeça. Vocês lembram daquele texto maravilhoso do Antigo Testamento, em que aparece um sumo sacerdote chamado Josué, e esse Josué está vestido de roupa suja, e está sujo na presença de Deus, é uma coisa interessante, né? E aí Satanás faz uma reivindicação, olha só o sacerdote, olha só Deus, a pessoa que se apresenta, olha o estado desse homem. E vocês lembram que no Antigo Testamento, ser sacerdote era andar com as roupas mais finas, e eles tinham a responsabilidade de representar o povo diante de Deus, eles não podiam entrar de qualquer jeito, era a cerimônia de purificação, era a roupa diferente, era tudo, e de repente aquele sumo sacerdote, que estava ao lado de Zorobabel, na primeira volta dos exilados da Babilônia para Jerusalém, aquele homem está absolutamente impuro. E a graça de Deus é revelada para aquele homem por Deus, porque Deus tira aquela roupa suja, dá um banho, e ele fala, é meu, Satanás não pode acusar. Mas a culpa paralisa. Como é que eu trato isso? E a mágoa? Gente que fere a gente. E, gente, vamos combinar que tem gente que tem o dom de infernizar a vida da gente. É ou não é? Fala a verdade. Pessoas que, se a gente pudesse, a gente riscava do planeta. Mas elas estão lá. E elas estão lá porque Deus as colocou na nossa vida, porque Ele sabe aonde tem que mexer. Mas a gente fica magoada, palavras duras, traição. Difícil, né? E às vezes a mágoa vem acompanhada de uma outra emoção chamada inveja, que deixa a gente verde. É a cor da inveja, né? É o monstro dos olhos verdes. Como que a gente lida com a inveja? Quando a gente olha para a vida da irmã e fala assim, caramba, ela não é melhor do que eu, mas olha como Deus parece que dá para ela uma vida mais mansa, e olha a minha vida, olha como é que eu tô, eu sou fiel. Aí a gente começa a lista, né, de santidade. Eu dou o dízimo, levo meus filhos à escola dominical, faço isso, faço aquilo, a gente levanta todo o nosso currículo achando que isso convence a Deus. Inveja, inveja. E medo do futuro. Medo do futuro é uma das coisas que mais paralisa a gente, porque nós gostamos de controlar. E Deus tira a história da nossa mão, Ele quer Ele dizer. Então a gente tem uma agenda, isso aqui vocês podem olhar depois, e eu quero dizer para vocês que o principal objetivo desse mini curso, a partir desta aula de hoje, é ajudar a compreender, à luz dos 4 pilares de Romanos 8, o projeto divino, para quê? Para a gente desenvolver um coração estável em meio ao sofrimento intenso. Ou seja, não é um curso de masoquismo, a gente não está aqui chamando o sofrimento, até porque a gente não precisa chamar, ele vem sozinho, né? Mas às vezes a gente não sabe enfrentar, às vezes a gente está fraca, está frágil, a gente está
com medo demais. A gente até cria umas coisas que a gente vai ver que são os mitos, né, para poder evitar o sofrimento. Mas esse homem aqui foi levantado por Deus para nos ajudar. E pensa num homem que tem condição de falar sobre sofrimento, que é o apóstolo Paulo. Quem é esse Paulo? Bom, essas coisas todas vão estar à disposição de vocês, mas eu quero destacar que ele foi um dos homens mais cultos do seu tempo, mais bem preparados. Ele teve um privilégio tremendo de estudar aos pés de Gamaliel, ou seja, ele frequentava tinha convivência, ele era discípulo de Gamaliel, que era um homem importantíssimo na Jerusalém, né, que era a capital espiritual do povo de Deus. Mesmo na época romana, era um lugar que tinha escolas teológicas, e Paulo era, assim, tipo, um aluno de destaque na Harvard da época. Um cara que tinha tudo para ser um expoente político, porque ele era um fariseu, e os fariseus estavam envolvidos na realidade, tanto espiritual, como também tinham influências no povo. Ele teria tudo para ser um homem de extremo destaque, mas Deus resolveu quebrar a vida daquele homem, partiu em muitos pedaços, e o transformou de um homem prepotente, um homem intolerante, um homem cheio de razões religiosas, em uma pessoa altamente quebrantada. E a gente pode dizer que foi o tempo mais produtivo da vida desse homem. Depois vocês podem ler a biografia, mas eu quero fazer alguns destaques. Quais são as credenciais de Paulo? Eu aproveitei o nome dele e fiz um acróstico, né? Paulo pode ser o diminutivo de pau no lombo. Por quê? Porque ele apanhou muito, gente, em todos os sentidos. Se tem alguém além de Jesus que pode falar sobre crises e sofrimento com propriedade, este é Paulo de Tarso. Desde a sua conversão, Deus estabeleceu que o seu caminho seria marcado por muita dor por amor a ele. Isso ele revelou a Ananias, no dia da conversão de Paulo. Ananias, que não queria receber Paulo, porque sabia da má fama dele, um homem perigosíssimo, um assassino. E Deus fala, pode receber, porque esse homem vai sofrer muito. Está lá no livro de Atos. Ele disse o seguinte, mostrarei a ele, Paulo, o quanto deve sofrer por meu nome. Ou seja, no projeto de Deus para aquele homem santo, muito sofrimento. E aí a gente tem uma lista, que nós não vamos ter tempo de olhar para essa lista hoje, mas aí estão os textos em que Paulo conta aquilo que aconteceu com ele, ou seja, ele não tem só teoria, ele tem o laboratório, ele tem a prática do sofrimento. E aí estão os textos que depois vocês podem ler. Todo tipo de sofrimento, gente, interno, externo, todo tipo de coisa. Solidão, abandono, desprezo. O espinho na carne, que ninguém sabe o que é, mas que Deus permitiu que Satanás colocasse alguma coisa ali para lembrar Paulo que ele era humano. Por quê? Porque ele foi uma pessoa que teve privilégios de Deus especialíssimos, ele teve revelações que eram além da normalidade. Ele não podia nem compartilhar o que ele tinha, de tão excepcional que era. Mas porque Paulo tendia a ser bastante soberbo, aqui eu abro uma notinha de rodapé, você que é uma mulher de Deus, que tem recebido muitas coisas de Deus, conhecimento, oportunidades, a soberba, irmãs, é uma coisa que a gente tem que lidar. Estava comentando isso com a Ana Cristina esses dias, a Kika. Pessoas que têm dom de ensino, que têm oportunidades como Deus tem me dado, a gente luta muito com arrogância, com orgulho. E Paulo não era diferente. E ele tinha, o nível de revelação dele era absurdo. Então, um espinho na carne para humilhar. E ele clamou a Deus, tira Deus, está doendo. Deus falou, não, você vai conviver com isso. A minha graça te basta. Talvez essa seja a resposta que algumas de nós vamos receber do Senhor para algumas das nossas dores. Justamente porque isso nos mantém humildes. Mas 2 Coríntios 11, 22 a 23 é o depoimento de Paulo. Vocês podem depois ler isto. Só faço esse destaque. O desespero de Paulo para aquelas que acham que crente não desespera, que crente não tem um limite emocional, uma fronteira de dor que o leva até a considerar a morte como solução. Paulo diz o seguinte, irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar.
ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. Eu não sei o que você vive, mas eu sei o que eu vivo. E houve um momento na minha vida em que eu desesperei e que considerei não querer mais viver. Irmãs, a gente não pensa em suicídio porque a gente não é crente. A gente pensa em suicídio porque é uma falsa saída. É uma rota de escape porque a gente não quer passar o que Deus está permitindo que a gente passe. E algumas pessoas, infelizmente, se rendem à sua dor. Se você está considerando isso, quero dizer para você, não cruze o limite. Porque Deus está estendendo para você uma corda para você sair do poço hoje. Deus vai dar para você, irmã, condição de querer viver. E mais do que só viver. Viver com qualidade, viver com bênção. Deus pode, porque Ele fez na minha vida, e eu sei que Ele pode fazer na sua vida também. Eu estou aqui para contar a história. Não é? De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte. Ele nos livrou de tal perigo de morte. Então, querida, se você tem questões no seu coração, procure alguém de confiança para conversar. Que Deus pode usar uma pessoa para te tirar desse fundo de poço emocional e trazer você para a luz. Tá? E se esse tempo de pesquisa, esse tempo de pensar nas coisas de Deus for só para isso, já valeu. Deus quer dar para você uma nova vida, uma nova realidade. Paulo viveu abandono de gente a quem ele serviu. Essa é uma das maiores dores que a gente pode sofrer. Na minha primeira defesa, estava diante de César. Ninguém apareceu para me apoiar. Ficou sozinho. Todo mundo, ó, partiu. A carta de 2 Timóteo é a carta mais triste que tem, ao lado de 2 Coríntios. São 2 depoimentos da alma de Paulo. Um dia vocês podem gastar tempo para ver a tristeza, mas é uma tristeza temperada de expectativa, de esperança. Por quê? Porque os olhos de Paulo estavam focados em algo além de si mesmo. Mas ele não engana ninguém. Ele não chama o mal de bom. Ele não fala, ai, que legal. Não, manda mais, Senhor. Ele fala, estou no meu limite. Tem gente que ultrapassou o limite do respeito. Timóteo, ele fala de gente que foi extremamente traiçoeiro. Nós vamos encontrar com gente assim. Eu estou desenhando um quadro bem preto, porque tem gente que fala assim, a Bíblia é um livro de histórias. Não, gente, a Bíblia é um livro de realidade. Ela lê o nosso coração, e as narrativas, elas vêm de encontro a nós, né? Elas vêm para pegar a gente mesmo, não ao encontro, elas vêm de encontro, elas vêm para chacoalhar a gente, para a gente poder pensar, poder aprender a pensar de realidade, com realidade, porque aquelas pessoas, elas viveram coisas terríveis, terríveis. Paulo estava sendo entregue, ele fala que ele era uma oferta, ele ia ser assassinado. Mas olha que coisa interessante, eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Coisa maravilhosa. Coisa maravilhosa. Bruninha, estou aqui para você também. Quem levantou a mãozinha? Pode falar. Alencar, levantou a mão. Abre seu microfone, ou acho que, se não, a gente... Bom, qualquer coisa você me chama aí de volta. Então, gente, Paulo era uma pessoa que sabia exatamente o que era sofrimento. Não só ele. No livro de Romanos, no final, ele tem uma lista de gente que ele vai falar, que é gente que acompanhou a trajetória dele. E entre eles ele destaca Priscila e Áquila. Quem fez parte do meu ministério anterior já teve a oportunidade de fazer um curso sobre a vida de Priscila. Priscila é uma mulher espetacular, uma mulher inteligente, uma mulher que tem esses pilares e tem a flexibilidade. A gente tem meios de desenvolver isso. Mas olha o que Paulo diz: saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus, arriscaram a vida por mim. Tem gente que Deus levanta para ser gente que vai com a gente até o fim. E Paulo tinha esses amigos, mas veja, Paulo, Priscila e Áquila moravam em Roma, na época de Nero. Ele era o imperador. A igreja estava começando a sofrer sanções
Por quê? Porque na época do Império Romano, o politeísmo, a adoração aos deuses de Roma, era a ordem política. Para ser romano, você tinha que fechar com aquela, aquele conjunto de deuses. Era a religião oficial. O cristianismo não era uma religião oficial. Ele era uma religião ilícita, religio ilícita. E Priscila e Áquila estavam no olho do furacão. E Paulo estava indo para Roma e falou, gente, olha, essa carta vai chegar, por favor. As cartas eram lidas publicamente, deem um abração em Priscila e Áquila, porque eles são gente de valor. Mas eles também passaram por apuros, muitos apuros. São vidas que vale a pena a gente conhecer. Mas, além disso, o pessoal lá do livro de Hebreus, olha só qual era a realidade dessa turma lá de Hebreus 11, né? A grande galeria dos heróis da fé, que eu vou dizer para você, o seu nome está lá. E o meu também. O problema é qual é o testemunho, que as nossas obras estão todas escritas, né, no livro do Senhor. Nós vamos ser julgadas por estas obras. Essa turma toda enfrentou dificuldade pela fé, e nós continuamos, passamos por Jesus, que é o autor, né, o primeiro a enfrentar as dores verdadeiras, porque ele era puro. Jesus nunca sofreu por causa de pecado, e a fila continua e chega em nós, século 21, agosto, dia 12. Olha só, uns foram torturados e recusaram ser libertados. Como é que era isso? Se você negar, você não vai ser torturado. Se você negar a sua fé, negar Jesus, você sai da cadeia. Eles falavam, não, não nego. Leia um livro de um autor chamado John Foxe, O Livro dos Mártires. Vale a pena, irmãs, para a gente ver o que é realmente gente que passou poucas e boas em nome do Senhor e não abriu mão da fidelidade. Outros enfrentaram zombaria, açoites, foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, necessitados, afligidos, maltratados. Mas olha que coisa linda. O mundo não era digno deles. Ou seja, o sofrimento nas Escrituras nos torna pessoas altamente valiosas do ponto de vista de Deus. A dor que você está sofrendo hoje, minha querida, te torna valiosa. A maneira como a gente reage ao que Deus está propondo para a gente como caminho, nos torna a gente digna do Senhor. E o mundo não é digno de nós. Que interessante. Por quê? Como eu falei no começo, o mundo não nos reconhece. A gente incomoda. Por quê? Porque a gente mostra um outro caminho, a gente mostra uma outra realidade, a gente vive com o pé na terra e o olho no céu, e para eles isso é inadmissível. O mundo ensina a reagir, ensina a vingar, ensina a fazer o que dá na cabeça, e Deus fala, não, eu tenho um outro caminho. O mundo não era digno deles. Então essa é a nossa perspectiva. Então aqui, gente, Romanos é o maior monumento que a gente tem teológico. Aqui está o mapa, gente, isso aí tudo vocês vão olhar depois com calma. O que é que Paulo queria com a carta aos Romanos? Ele queria convidar aquela igreja que ele não tinha fundado, ele fundou um monte de igreja, Ásia Menor, Europa, andou tudo, mas Roma não foi fundada. Quando ele chegou em Roma, a igreja já existia. A gente não sabe quem são os fundadores. Possivelmente o pessoal que lá em Jerusalém ouviu o evangelho e foi espalhado por Deus por todas as partes, como falou lá Jesus em Atos 1:8. Né? Recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Ou seja, Deus tinha um projeto de evangelização. Não foi Paulo que evangelizou Roma, mas ele tinha muitos conhecidos ali. Por quê? Porque havia um tráfico intenso de pessoas, migração mesmo, questões comerciais, questões de várias naturezas, faziam o povo sair dos seus lugares de origem e irem para outros lugares. E iam levando o evangelho junto, as diásporas. Fala, Rô. Rosaura, você levantou a mão? Bom, então, gente, nós temos que entender que todas as cartas do Novo Testamento, elas são cartas escritas com um propósito, não é literatura solta. Sempre que os autores escreveram, desescreveram pensando em resolver algum problema, dar alguma orientação, alguma coisa segura para que as pessoas que recebam as cartas
Cláudia, fechou teu som. Acho que agora abriu. Abriu? Estão me ouvindo? Abriu. Ah, sim. Então, todas as cartas do Novo Testamento são cartas orientadas, elas são pensadas para resolver algum tipo de problema, dar alguma resposta, orientar a igreja em um novo funcionamento, e eu tenho esse querido professor que já está com o Senhor, ele escreveu o porquê da carta de Romanos. Paulo queria encorajar os crentes de Roma a partilharem a sua compreensão e o ministério como um meio gracioso e eficaz de Deus, para satisfazer as necessidades morais dos homens diante dele e relacionais entre si mesmo. Ou seja, Romanos é um manual de convivência para agradar a Deus, servindo conforme a sua vontade em meio à dor e nos relacionamentos, que são as fontes mais dolorosas que a gente pode ter muitas vezes. A gente tem que aprender a se relacionar. Então, gente, aqui a gente tem uma outra palavra dele, aqui a gente tem para vocês um esboço do livro, se vocês quiserem ler nessas 4 semanas de encontro, o livro de Romanos várias vezes, aí está o que cada grupo de versículos representa, é uma proposta de compreensão do livro de Romanos. Paulo vai tratando da justiça de Deus, o que é essa coisa de Jesus vir dar a sua vida por nós, né? Nós, pecadores, inviáveis, gente que merece punição, inimigos de Deus, de repente vem o Filho de Deus e troca de lugar com a gente, oferece a sua vida para que a gente possa ser a pessoa que Deus quer que a gente seja, a imagem dele. Isso se chama sacrifício, justiça imputada. E isso faz toda a diferença na nossa vida. A gente só consegue ser crente de verdade quando a gente entende o nosso processo de deterioração por causa do pecado original, Adão, Eva, suas decisões. Cláudio, o que eu tenho a ver com Adão e Eva? Tudo, gente, tudo. O pecado nos foi transmitido por hereditariedade, eles foram os primeiros pais, o primeiro Adão, mas depois vem o segundo Adão, o Adão perfeito, que cumpre todo o projeto de Deus e nos coloca inseridos na sua família pela graça e nos ajuda a entender como é viver a vida que Deus quer para nós. Esse é o projeto de Romanos. Agora, dentro de tudo, a gente tem o capítulo 8. O que fala o capítulo 8? Vocês tiveram a curiosidade de ler o capítulo 8 antes de vir? Se você não tiver, leia antes de dormir, porque é o capítulo que mais fala sobre o Espírito Santo. A obra de Deus na nossa vida precisa de Deus Pai como grande planejador, Deus Filho como aquele que viabiliza o projeto pelo seu sangue, pelo seu sacrifício, e o Espírito Santo que nos dá condições e nos dá poder para que a gente seja a mulher que Deus quer que a gente seja. Então, esse capítulo 8, ele é a joia da coroa. Romanos é uma catedral teológica. De todo o Novo Testamento, ela é o livro mais denso, o livro mais poderoso, vamos dizer assim. Depois é Apocalipse, né? E aí o que acontece? Vocês já estudaram Apocalipse alguma vez? Pensa num estudo interessante para a gente fazer. Talvez a gente pense, porque ali tem cartas para mulheres de Deus. Então, o capítulo 8, gente, é a torre mais alta. A gente vai subir para lá do lugar mais alto das Escrituras e poder fazer uma contemplação do horizonte de Deus. Quando a gente está sofrendo, minhas queridas, a gente fica míope. A gente só olha para a gente. A gente fica muito pertinho do chão. Mas Deus pega a gente no livro de Romanos e faz a gente entrar num elevador panorâmico. E a gente vai subindo, 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 até chegar em Romanos 8, que dá para a gente a visão plena do que Deus tem para a gente como projeto para a nossa vida do jeito que ela é. Então, é um capítulo que nos dá muita esperança, porque é justamente lá nesse capítulo que a gente encontra aquele versículo famoso, né? Porque nós somos mais do que vencedoras por meio daquele que nos amou. Este curso é para mais do que vencedoras. Mas eu não me sinto assim. Tem dia que eu estou mais do que derrotada, mais do que triste. É ou não é, gente? Bota o joelhinho ali em cima do milho e fala, é verdade. Deus quer ouvir isso de você, que você precisa dele. Porque quando a gente reconhece que a gente precisa dele, ele vem em nosso socorro, é o que a gente vai ver. Então, gente, tem tanta coisa, já não sei mais o que esperar, minha vida está um caos.
eu não sei o que pensar, eu não sei o que crer. Muitas de nós nos encontramos assim, e sabe o que é duro? Nós estamos domingo na igreja, com aquele sorriso amarrado na cara, e a gente entra e sai sem respostas. E a gente aprende a sofrer calada e sem sabedoria, estando no meio do povo de Deus. A gente precisa romper com isso. Temos que criar grupos de comunhão, grupos de apoio. E o que acontece quando eu me sinto assim? Aqui é uma leitura do nosso coração, minhas irmãs. Quando a aprovação inesperada se instala e parece que não tem lógica, sabe aquela coisa que acontece que você fala, da onde surgiu isso? Ou quando ela se instala e permanece por muito tempo, sabe quando parece que não tem fim, acontece uma coisa, acontece outra, acontece outra, acontece outra, você fala, gente, isso aqui não para, o que é isso? E aí a gente tem aquele versículo do Inventares, né? Quanto mais eu oro, mais assombração aparece. Vou parar de orar. Eu já ouvi isso de muita crente. Quanto mais eu oro, pior fica, Cláudia. Que isso? Que Deus é esse? A gente começa a ter dificuldade de enxergar, como eu falei, a gente fica míope, né? A nossa reação interior tende a fazer esse processo de decadência. Dá uma olhadinha aí. Primeiro, a gente sente muita dor. Dor mesmo. Dor física, dor emocional. Ah, mas a emoção não tem nervo, mas a gente sente uma coisa na alma que é descrita no livro de Salmos de maneira muito clara. A gente sabe o que é o luto, a perda. A gente sabe o que é decepção profunda, e aquilo machuca, e não é uma dor que passa com remédio. Você pode se entupir de Rivotril, você pode se entupir quando passa o efeito do remédio, aquilo volta. É ou não é, mulherada? Faz assim para mim, se você concorda comigo. Joga uns joinhas aí. Porque eu sei que essa é a grande verdade. Nós somos uma geração anestesiada. Só que a dor da alma não tem anestesia para ela. É terrível sentir essa dor. É uma dor, muitas vezes, desconsolada. É uma dor que não tem explicação, que muitas vezes as pessoas mais próximas de nós não conseguem compreender. Vocês lembram de Ana? Ana, mãe de Samuel. Ela foi chorar lá no tabernáculo sozinha, mas ela tinha marido. Por que ela foi chorar com o marido? Porque o marido dela, quando ela tentou expressar a dor profunda dela de estar sendo ferida pela maternidade que não acontecia, e ela tinha a visão de Deus, ela sabia que era Deus que tinha fechado o ventre dela, mas ainda assim doía. Ela foi falar com o marido e ele falou assim, que isso, mulher, larga disso. Eu não sou melhor do que 10 filhos? Olha para mim, me ama. Você é uma ingrata. Ele não entendeu a dor dela, eram coisas separadas. Às vezes a pessoa mais próxima de nós não consegue ter empatia com a gente, dói. Agora, o problema é quando a dor prolongada se torna em desconfiança. Desconfiança de Deus. Por que é que Deus permite que eu passe esse tipo de coisa nesse nível? Eu começo a questionar as coisas de Deus, os projetos de Deus. Isso não pode, tem que vir do diabo, isso não pode vir de Deus. Imagina, um Deus que é amor. E tem, assim, N pessoas dizendo que não pode concordar com um Deus que contempla o mal como uma coisa natural. Nós vamos ver versículo que ajuda a gente a entender corretamente essa visão. Tem gente tentando defender Deus, dizendo que Deus não sabe das coisas, ele não pode saber, isso chama teísmo aberto, uma linha teológica que tenta justificar Deus, dizendo que Deus abriu mão do conhecimento dele. Por quê? Porque se ele sabe que um filho dele está sofrendo e não faz nada, ou Deus é impotente ou ele é mau. Então, tira Deus da jogada. Está cheio de gente que pensa desse jeito. Desconfiança. Da desconfiança, a gente passa para desesperança. Porque quando a gente tira Deus da nossa equação do sofrimento, o que é que resta para nós? Nós somos impotentes? As pessoas ao nosso redor são impotentes ou não ligam? O que é que sobra? Desesperança. Da desesperança, a gente passa para deserção. A gente começa a desistir. Você deixa de orar, você deixa de comungar, você deixa de pensar, começa a se entupir de coisas para se autogratificar, para tentar mascarar essa dor. Gente, isso é uma leitura do nosso coração. Isso é o meu coração. Da deserção, a gente passa para a depressão. A depressão é um assunto muito debatido entre os crentes. Tem gente que não acredita e tudo mais, mas a Bíblia traz gente que se colocou, que sofreu emocionalmente, intensamente, ao ponto de desistir. Moisés
um homem fiel a Deus, chegou num tal ponto, a pressão em cima dele ficou tão grande, e ele começou a questionar o plano de Deus. Eu pari esse povo, né, essa é a versão Cláudia Krieger, né, da reclamação de Moisés com Deus. Acaso fui eu que inventei essa história, Deus? Não foi o Senhor que trouxe? Olha o estado desse povo, só reclama, reclama. Tira a minha vida. Eu não quero mais viver. Elias, eu não quero mais viver. Depressão. Quando a gente está deprimido, a gente se isola. A gente não quer ouvir ninguém. A gente fica triste. Uma tristeza que parece que não passa. Não tem consolo. E quando isso se estende além, e a gente não recebe a ajuda que precisa receber, a gente desiste da vida. É aí quando vem a ideação suicida. Então, você pode, um dos nossos desafios, este quadro vai ser apresentado, e se você está em um momento de sofrimento intenso, eu recomendo que você faça uma análise do seu coração. E perceba onde você está, nessa escada do caos do coração. Você pode estar no comecinho, pode estar bem no finalzinho, mas eu quero dizer para vocês que Romanos 8 nos dá recursos para enfrentar. Nós, as mulheres de Deus, as mulheres de fé, não somos daquelas que retrocedem. Hebreus 10, 9 nos recomenda a nos apegarmos a Deus mesmo quando a tempestade está rugindo. E é isso que a gente tem que fazer com sabedoria. E olha esse texto, coisa mais linda, Zacarias 9, 12. Voltem à sua fortaleza, ó prisioneiras da esperança. Nós não somos prisioneiras da dor. Não precisamos ser. Podemos nos tornar prisioneiras da esperança. Zacarias 9, 12. Quem é a nossa fortaleza? Deus é o nosso refúgio, nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então, gente, nós não estamos sós. Vamos passar à frente, porque eu quero trazer para vocês quais são os marcos civilizatórios da civilização de Deus. Lembra que nós não somos pessoas que pertencem a esse tempo. Deus nos manda ensinar as novas discípulas a obedecerem às ordens. Como a gente obedece às ordens de Deus no meio do sofrimento? Aqui, Romanos, de novo, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem. Nós estamos tendo um probleminha aqui, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, mas sumiu o slide. Estamos ouvindo isso. Alguém compartilhou a tela sem querer aí. Então, eu preciso retomar isso para mim. Deixa eu retomar a apresentação aqui, veja se volta. Voltou? Voltou. Ah, Voltou. que bom. Gente, está acontecendo de tudo, né? Já perceberam que esse é um tema que mobiliza o mundo espiritual, né? Acontece de tudo. Mas Paulo diz para nós, olha que interessante, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. O mundo sofre. E ele dá um padrão para enfrentamento de sofrimento. Então, a gente tem que ser diferente nesse sentido também. Deixem que Deus as transforme por meio de uma mudança do seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Ou seja, Deus tem um projeto que passa pelo nosso pensamento, para que a gente possa entender o andar de Deus, os movimentos de Deus, e que a gente possa não só se encostar e deixar o sofrimento passar de maneira não inteligente, mas a gente pode operar e experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em meio à dor. Isso não tem nada neste mundo que ofereça esse tipo de abordagem, gente. Só Deus pode fazer por nós. Agora, a experiência da conversão cristã envolve um processo de transformação de convicções. E a gente precisa entender. Você é uma mulher convicta? Você é uma mulher de certeza? O que é uma convicção? O Charles Stanley diz assim, uma convicção é algo que eu creio ser verdade e que eu me comprometo a defender. Ou seja, a maneira como eu reajo ao sofrimento reflete a minha crença, o que eu creio, e se eu estou disposta a ser alguém que dá a vida por aquela convicção. Ou seja, eu vou viver como Deus quer, seja vivendo, seja morrendo. Isso é a minha
definição. Convicções são crenças norteadoras para a vida e para a morte. E sim, há diversas versões de Romanos 12, como a nossa irmã compartilhou, e isso não quer dizer que, pelo fato de elas serem diferentes, elas estão erradas. Versões nos dão iluminações, porque as traduções, às vezes, escolhem uma palavra diferente, que está tão correta como as anteriores, e que ajuda a gente a entender melhor. Entendeu? Então, é muito bom a gente ler a Bíblia em diversas versões aprovadas, versões que são consagradas, que foram trabalho de gente que realmente entende o grego, o hebraico, gente piedosa, que fez aquilo realmente como um trabalho de dedicação ao Senhor. Você não precisa ter medo, irmã, de ler a Bíblia numa versão mais moderna, como a NVI, a NVT, como a Bíblia da linguagem de hoje, como a mensagem. São possibilidade de compreensão melhor do que, às vezes, os textos mais eruditos, as traduções mais antigas, que são maravilhosas, mas, às vezes, elas estão um pouco diferentes do nosso linguajar do dia a dia. Então, a gente acaba perdendo por não compreender, porque é muito difícil. Procurem ler a Bíblia numa linguagem que fale ao seu coração e que você entenda. Tá? Olha que lindo esse texto, porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, em todas as coisas está o Senhor. Esse envolvimento é Romanos. Então, gente, convicções. Quais são as convicções que a gente precisa ter? Na pós-modernidade, tudo é opinião. Cada um tem a sua. E as pessoas vão vivendo, e é influencer que fala uma coisa, é pastor que traz não sei o quê, ou outro pastor que fala não sei o quê. Nós precisamos saber o que a gente crê. A gente precisa ser influenciada, sim, mas pela palavra. É ela que vai dar para a gente segurança no enfrentamento daquela cadeia de dor. Crenças e convicções podem ser verdadeiras ou não. Esse é a questão. Eu posso ter muitos tabus, muitas coisas que são mitos evangélicos, muitas tradições que só são costumes de homens, mas não são palavra de Deus. E eu coloquei aqui uma pergunta, eu queria que vocês abrissem o microfone agora e participassem, gente. Quais são alguns dos inventares, né, aquele livro da Bíblia que não existe, mas que as pessoas falam como sendo Bíblia, que você já ouviu e que lhe foi transmitido como sendo uma convicção bíblica? Por exemplo, vou dar um exemplo. Se eu não falar alguma coisa, não pronunciar o mal, ele não vai acontecer. Isso é inventares. É a palavra de poder. Eu digo, acontece. Então, se eu não disser, não acontece. O que mais que vocês já ouviram a respeito disso, gente? Quero saber um pouquinho da realidade de vocês. Quais são os mitos que vocês já ouviram? Cláudia, Oi, fala, Cíntia. dentre tantas que eu vi, eu lembro de uma que era assim: olha, cuidado, se você não pode abrir seu coração para conversar com um amigo ou com o pastor, para se colocar, porque Satanás vai ouvir. E se Satanás ouvir, você está na roça. Isso mesmo. Não é nem para orar em voz alta. Pois é, por aí. Uhum. Vocês já ouviram isso? Alguém mais já ouviu isso? Eu nunca ouvi. Pois é, está ouvindo agora. Sabia disso, Estou Zilda? ouvindo agora. Exatamente. Se você orar em voz alta, o diabo ouve a sua oração e vai roubar a sua bênção. Mas a ideia não é minha, não, tá? Só registrando a frase, não é minha, não. Já fala a verdade, irmão. E registre-se que a frase não é minha. Gente, a gente é cheia dessas coisas no mundo cristão. Eu vou contar uma para vocês. Isso é uma superstição, tá? Quando a minha filha mais velha nasceu, modéstia à parte, a gente sabia fazer uns bebezinhos bem bonitinhos, sabe? Minhas filhas sempre foram bebês muito bonitinhos. Foi visitar, na época era ministro de música da igreja, meu marido, né? Então a gente teve aquele monte de visita, graças a Deus, pessoas amáveis, carinhosas e tudo mais. E a gente trabalhava numa igreja étnica na época. E assim, um povo crente de 200 anos, muito antigos, né? Mas eu lembro que uma das senhoras que foi nos visitar, com muito amor, levou um presentinho e tal, viu a minha filhinha e falou assim: Dona Cláudia, deixa eu dizer uma coisa. Ô, Roberta, é complicado isso, né? Dona Cláudia, ela falou assim: a sua filha é tão bonitinha, só está recebendo tantas visitas aqui, por que a senhora não amarra uma fitinha vermelha no pulso da sua filha para proteger dos mal-olhados das pessoas que vêm aqui?
Gente, Pessoa crente falou isso. é crente. E Meu muito Deus. crente. Gente A, séria. mi- a minha mãe que falava isso, mas ela era cheia das simpatias, dos benzimentos. Aham. Mas o que que liberta a gente desse tipo de vivência supersticiosa, de mito? É a palavra. A gente sabe que quem protege os nossos filhos é o Senhor, não é fitinha, não é lenço ungido, não é cobertorzinho que tem Jesus escrito bordado. A gente é cheio de criar esse tipo de coisa. O que eu quero dizer para vocês, queridas, é que Deus tem verdades que a gente pode confiar mesmo, tá? Outro perigo é que tem gente que fica caçando o sinal, que acha que Deus abre o wireless lá no céu, não precisa ler a Bíblia, porque recebe direto, vem da nuvem, né? Baixa o conhecimento, instala e você começa a ouvir voz, arruda atrás da orelha. Nossa, essa é demais, hein? Mas tem igreja que vende sal, que vende rosa, que vende isso, que vende toalhinha. Gente, esse é o nosso mundo. É um mundo que está oferecendo respostas. E o mundo cristão inventou um monte de respostas. É óleo ungido, é não sei o quê. A gente começa a criar mitos para se defender da dor. E tem gente que quer, assim, entrar numa conexão com Deus para justamente fugir das dores e começa a inventar coisa. E começa a passar para frente como verdade. E aí as pessoas que não têm apego à Bíblia, aquela coragem de abrir o livro sagrado e falar o que Deus diz aqui me basta, me é suficiente, essas pessoas ficam procurando sinal o tempo todo. Agora, gente, Deus nos dá sinais? Ai, dá. Deus fala conosco? Fala. A voz do Espírito Santo, ela é a coisa mais maravilhosa, porque ele nos dá certeza, mas ela não vem do nada, ela não vem da nuvem, não é um Wi-Fi aberto, gente. Ela vem pelo tratamento das Escrituras, é a intimidade com Deus com base no que ele diz, o compromisso de Deus é com a palavra dele. É isso que Paulo está querendo nos ensinar. Porque senão, gente, a gente fica aberta a muitas coisas, a muitas alternativas. Cláudio está dizendo que não tem possibilidade de Deus usar? Tem. Deus usa. Mas tudo o que Deus usa tem base bíblica. A gente precisa conferir todas as coisas pela palavra revelada. O que está registrado é o compromisso. Esse é o documento assinado por Deus. Tá? Alguém pediu, a Dione pediu e depois a Tânia. Pode falar, Dione, por favor. Cláudia, mas na Bíblia diz que se alguém está doente, para chamar o presbítero, que ele vai ungir aquela pessoa, Uhum, não eu é? concordo plenamente, está na Bíblia. Está na Bíblia. O problema, Johnny, é quando a gente começa a pegar óleo para ungir casa. Comprei um imóvel novo, precisamos espantar os capeta que moravam aqui, começa a fazer. Gente, isso é espiritismo, isso não tem nada a ver com a Sim, palavra de Deus. Agora, sim. há alguém doente. Por quê? Porque está registrado nas Escrituras. Essa é a autoridade. Presbíteros, só um pouquinho. Presbíteros são levantados por Deus com a autoridade de Deus, e eles vão ali, não é o óleo, não é o Sim, óleo. eles vão ungir, né? Exatamente. Então, nós temos prescrições bíblicas que precisam ser seguidas de acordo com o que as escrituras dizem. O que a gente não pode é começar a pegar o que a Bíblia diz e fazer qualquer coisa com isso, porque isso é Sim, desvirtuar, tá bom? A Isilda claro. pediu, querida, você Eu é só muito queria, bem-vinda. eu Simone, só, só uma eu, coisinha. eu só queria só fazer uma complementação dessa sua fala que Sim, pode Dione falar. trouxe. É só que é a questão da comercialização também, Cláudia. Uhum, uhum, Só isso. uhum. E a gente encontra espaços para o comércio, por quê? Porque as pessoas estão desesperadas, Eloide. Elas querem solução. Mas, às vezes, as soluções que Deus quer ofertar não é o que o povo quer receber, porque muitas vezes as soluções de Deus não trazem alívio imediato, não trazem solução imediata. Deus tem processos na sua dor. É disso que a gente tem que falar em Romanos 8. A gente tem que entender quais são esses pilares, porque nem sempre a nossa oração vai ser respondida imediatamente. Nem sempre o livramento vai vir a cavalo, mas essas pessoas querem soluções. E aí o desvirtuamento coopera para que o entendimento de Deus seja equivocado. Isilda, pode falar. Então, Cláudia, mas assim, Deus não fala conosco assim. Ai, como que eu vou explicar?
eu ouço, desde que eu me converti, é como se fosse um sentimento. Aliás, a minha conversão se deu assim, Uhum. na área de serviço da minha casa. Olha Deus só. falando comigo. E eu Sim. olhando para cima, eu sabia que era Deus, pelo conteúdo da conversa. Aham. Agora, veja, essa é uma experiência bastante particular. Como eu te falo, experiência, eu sempre brinco, né? Experiência e nariz são coisas muito pessoais, cada um tem a sua. Experiência é uma coisa muito particular que a gente não deve discutir, por quê? Porque justamente é uma coisa pessoal. O que eu posso dizer, Isilda, é que a palavra de Deus é o critério objetivo para a gente julgar todas as experiências. Ah, Então, sim. isso é muito importante. A gente não pode fazer da nossa experiência, a gente não precisa negá-la, mas a gente não pode fazer da nossa experiência o padrão para todo mundo. Por quê? Porque o padrão não é o que eu vivo, o padrão é o que Deus fala. A nossa grande dificuldade no meio evangélico, especialmente por causa da dor, é que as pessoas querem impor padrões pessoais como sendo verdades absolutas. E aí a gente fica caçando respostas e muitas vezes abandonando a resposta objetiva de Deus. Por isso a gente está oferecendo o estudo bíblico. Ou só quer buscar experiências. Exato, porque o ser humano deseja ver Deus, ouvir Deus. Deus nos fez assim, irmãs. E Deus, às vezes, permite as experiências ruins, as nossas dores, justamente porque Ele quer se manifestar. Mas Ele não quer se manifestar nos nossos termos. Ele quer se manifestar nos termos dele. Ele quer cuidar de nós. Como? Ele nos dá diretrizes, noções básicas que funcionam como molduras, a gente vai ver uma daqui a pouquinho, molduras que são conhecimentos objetivos que a gente tira da palavra de Deus, porque isso aqui tem garantia, é assinada pelo próprio Deus, é inspirada, e aí, do geral das escrituras, Deus aplica no nosso particular. É essa sabedoria que a gente precisa resgatar. Porque senão eu vou viver de experiência em experiência dos outros. O fulano recebeu tal resposta de oração. Eu também tenho. Tem que fazer igual para mim. Mas na própria Bíblia, Deus tratou com indivíduos, porque cada plano de Deus para a nossa vida, minhas queridas, é personalizado, é individualizado. O que Deus fez para Pedro, abrindo a porta da prisão, Deus não fez para Tiago, que morreu ao fio da espada. Deus não livrou Estevão, mas Deus livrou Paulo. Então, a gente precisa entender que no projeto de Deus, Deus calibra a nossa vida e Ele permite vir ao nosso encontro dores, desafios, porque Ele tem propósito específico. E as respostas para essa compreensão, exatamente isso, Ana Maria, exatamente isso, elas estão nas Escrituras. Quando a gente abre a Bíblia de maneira inteligente, a gente lê de maneira consciente, irmãs, Deus, aí sim, o Espírito Santo trabalha no nosso coração. Romanos fala isso, olha que coisa mais linda, ele diz o seguinte, a partir do versículo 15 a 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, nós somos guiadas por Deus. Como que Deus nos guia? Nos guia através da orientação que Ele nos dá, aplicando, nos dando sabedoria e discernimento para usar a verdade de Deus na nossa circunstância. Usa pessoas também, mas pessoas que abrem a boca biblicamente, porque está cheio de gente para dar opinião. Palpite tem muita gente para dar. Quando a gente se aproxima de alguém para pedir conselho, queridos, nós temos que tomar muito cuidado. Não é para qualquer um. Não é porque o diabo vai ouvir, não é nada disso, é porque às vezes a pessoa que a gente vai buscar, ela não tem condições, ela pode até orar para nós, por nós, né, nos ajudar naquele momento do desabafo, mas às vezes o conselho que ela vai nos dar, se não for um conselho bíblico, a gente vai ter problema, porque às vezes a pessoa fala, eu acho que. Não é isso que a gente tem que buscar. Justamente por isso a gente volta para os pilares. Entendeu? Eloide? Eu só queria fazer um destaque que isso é tão perigoso, Cláudia, porque tem pessoas, a gente fica muito preocupada quando a gente não produz, não temos experiências assim especiais na vida da gente, a gente começa a achar que a gente não vive um cristianismo autêntico. Exato. Né? Exato. Porque a gente acha que só quem tem essas experiências extraordinárias é que tem um cristianismo saudável.
E isso é um perigo, né? Porque E Deus nos dá experiência, gente. Negar isso é a gente negar a essência de Deus, porque Deus opera no extraordinário todos os dias. exato. Todos os dias. Agora, nós não vivemos milagres todos os dias. É isso que eu quero dizer para vocês. Nós precisamos parar com essa mania de achar que tem que ter um milagre por dia, uma coisa extraordinária por dia. Por quê? Porque isso não seria viver por fé. Entendeu? O povo que viveu no entorno de Jesus foi o povo que mais viu milagres. 3 épocas da história a gente teve milagres acontecendo assim, constantemente. Na época de Moisés, na época de Elias e na época de Jesus. E nem por isso o povo se converteu com os milagres. É isso que a gente tem que ter. Gente, milagre é a coisa vamos dizer assim, é o extraordinário que aponta para a ação ordinária de Deus, do nosso consolo, que vem através da palavra dele. Vai haver um quarto momento na história em que os milagres vão começar a acontecer de maneira assim, que é a época do anticristo. E a Bíblia diz que é a operação do engano, que se pudesse, Jesus falou, enganaria até os que creem, porque vai haver muita operação de coisas extraordinárias, mas nunca o povo vai viver uma apostasia tão profunda como na época do anticristo. Estou pregando contra milagres aqui? De jeito nenhum, eu só estou dizendo que o recurso de Deus para nós é mais objetivo, ele é mais seguro, a gente está com ele nas mãos, irmãs. Somos mulheres que sabem, não somos ingênuas ou ignorantes, exatamente isso que a gente está falando, mas a gente pode agir como se fosse, se a gente não usar a matriz de pensamento de Deus como lente para a nossa vida. Eu vou partir para o final, porque eu não quero mais prender vocês aqui. E eu gostaria muito de poder desenvolver tudo isso, mas eu vou desenvolver isso na próxima aula. Quero trazer esse conteúdo da nossa mente, né? Quero pegar um pouquinho aqui dessa questão dos nossos sofrimentos, porque eu sei que talvez irmãs não possam fazer ou não desejem fazer o mini curso, eu não quero deixar vocês pela metade aqui, eu quero só trazer como que a gente pode fazer a leitura do nosso sofrimento, tá? Quais são as causas do sofrimento que a palavra de Deus apresenta? São várias. A causa fundamental da nossa vida como ela é, primeiro é Deus, porque Deus tem o controle absoluto e completo de tudo que acontece conosco. Gente, não tem uma coisa que aconteça na nossa vida que não seja diretamente permitido ou promovido pelo Senhor. Nós temos que entender isso. Deus está totalmente envolvido com a nossa vida, mesmo que pareça que não está. Agora, a gente chama isso de causa primária, ou seja, encontramos em Deus aquele que significa e ressignifica todos os eventos da nossa vida, sejam eles bons, sejam eles tristes, em Deus nós encontramos propósito. Mas Deus usa causas secundárias. Deus usa o pecado, o nosso pecado, muitas vezes. Como que Deus pode usar o pecado, Cláudia? É uma coisa misteriosa, nem vou entrar em muitos detalhes aqui, mas no plano perfeito de Deus, porque Deus sabe que somos pecadores, há espaços para as nossas decisões equivocadas, há espaço para perdão, há espaço para graça, há espaço para recuperação, mesmo quando não correspondemos ao projeto de Deus. Então, se você está cheia de dor no seu coração, porque tomou decisão errada, porque desobedeceu, querida, tem esperança para você. O seu pecado não é você. Você pode ter errado, mas no plano perfeito de Deus, há redenção para suas decisões. Ah, então vamos fazer o que dá na cabeça. Não. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que se houve na sua vida momentos em que as suas desobediências, seja por ignorância, seja por rebeldia, a gente peca por vários motivos, de motivação ruim, Deus pode redimir isso aí. No plano dele, tem espaço para você voltar. E lidar com a sua vida com graça, porque ele lida com a gente pela graça. Eu posso causar os meus sofrimentos, os outros podem me fazer sofrer, por quê? Porque a gente vive numa comunidade de gente caída. Maridos traem mulheres, filhos desobedecem e se metem em confusão, fazem a gente sofrer muito, mas muito.
Patrões são injustos. A gente sofre acidente de carro. Outras pessoas nos atropelam. A gente atropela. Ou seja, neste mundo caído, a gente tem que entender que outras pessoas, e eu mesmo, posso ser causa do meu sofrimento. A própria fragilidade humana é causa de sofrimento. O fato da gente ser humano, da gente sentir dor, da gente ficar doente, da gente estar envelhecendo, tudo isso é causa de sofrimento. Eu não sou mais a mulher que eu era aos 20 anos, em alguns sentidos, graças a Deus. Me tornei uma pessoa bem melhor, Deus tem trabalhado na minha vida. Mas eu já não posso encarar uma faxina da minha casa num dia inteiro, igual eu fazia. É metade da casa, já estou lá com a língua de fora, cansada. Resultado da queda, fragilidade, e isso humilha a gente, causa dor. As circunstâncias. Às vezes a gente planeja uma coisa tão linda, um aniversário, um casamento, e de repente acontece alguma coisa que destrói. A gente teve um acidente de avião aí, gente, 2, 3 dias atrás. Uma daquelas pessoas que morreu era uma história. Circunstâncias. Tinha gente que estava indo para curso, tinha gente que estava indo para casamento, tinha gente que estava indo encontrar família, e Deus interrompeu essas vidas, circunstâncias. Usou a queda de um avião. Esta é a circunstância mediadora, é a causa secundária. Então, quando você está sofrendo, a pergunta é: qual é a causa do seu sofrimento? A causa secundária é a situação imediata. E a última delas, gente, é Satanás. Satanás, ele é o grande causador de problemas. Mas a coisa mais bela das Escrituras é: Satanás, ele cria problema, mas ele é, como fala Lutero, o pitbull de Deus. Ele está na corrente. Satanás não nos toca. Então você não precisa viver com medo do diabo. Nós temos que temer a Deus e enfrentar o diabo. A gente sabe exatamente quais são as dores que o diabo nos traz. Eu falei da acusação, eu falei dos laços, daquelas tentações que encontram no nosso coração repercussão, sabe? Você está solteira, você está sozinha, a gente normalmente fala assim: não tem homem para mim nas igrejas, eu não quero ficar sozinha, porque inventou-se essa falácia de que mulheres sozinhas são mulheres problemáticas. Querida, eu quero dizer para você que se Deus não tem planos para você ter alguém, é porque Ele sabe que você vai ser melhor no reino de Deus sozinha do que acompanhada. Isso não é defeito, mas a igreja trata como defeito, é ou não é? E aí vem Satanás e começa a trazer oportunidades. A gente tem princípios na palavra de Deus para mulheres e homens cristãos, para se relacionarem, devem se casar no Senhor. Mas não tem crente, então aparece o bonitão, né, o Ricardão, lá vem com uma conversa bonita e tal, pá, você cai. Infelizmente, deu ouvidos a uma voz que não era a voz de Deus, é o tentador. Então tudo isso é causa de sofrimento, queridos, a gente tem que estar consciente disso. Tá? E eu só quero falar mais uma coisa sobre isso. Semana que vem eu retomo. O Leandro Carnal, eu fiz um curso com ele, não gosto muito dele, não. Sinceramente, não gosto. Acho ele arrogante, mas ele acertou na leitura. 3 maneiras nós reagimos quando estamos passando por sofrimentos. E a gente precisa analisar isso à luz do Espírito de Deus. Sermos honestas. Ou a gente é saudosista, tipo, a gente entra numa fase difícil e começa: eu era feliz e não sabia, porque eu tinha isso, porque eu vivi não sei o quê. A gente começa a olhar para trás, vivendo, olhando pelo retrovisor da vida, só que quem dirige olhando pelo retrovisor, bate. A vida não progride, porque só fica olhando para trás. Eu tinha, eu era, eu fazia, eu conhecia. É gente que vivia lá no pretérito imperfeito, né? Queridas, saudosismo é para museu. Use as suas memórias para a glória de Deus. Se Deus encerrou um processo na sua vida, você está sofrendo, aproveite esta oportunidade para olhar para frente as novas oportunidades. Eu estou fazendo isso neste momento na minha vida. E Deus colocou muito claro no meu coração o seguinte pensamento: às vezes Deus precisa tirar das nossas mãos, que estão cheias de coisas que nós seguramos, Ele precisa abrir os nossos dedos, fazer a gente liberar o que Ele não quer para nós, para que com as mãos abertas a gente possa receber o que Ele tem para nós no futuro. Ninguém consegue pegar nada de mão fechada. E o saudosismo é o apego ao passado. Muito cuidado. Mas muito cuidado com o passado. Ele pode ter sido maravilhoso, mas ele é passado. Deus tem mais para hoje e para amanhã. Então, abra suas mãos, não seja saudosista.
Não fica aí chorando leite derramado. Toca para frente. A outra coisa é a histeria. É a pessoa que desespera. Ah, eu estou muito sentada nesse banquinho. Eu olho para a dor e já começo. Meu Deus, eu não quero viver isso. Eu não quero viver isso. E aí, né, a essa altura do campeonato, o meu coração, a minha imaginação, já está tudo bagunçado, já estou perdendo o foco até que o Espírito Santo do Senhor, com toda a graça, chega para mim: ô, maluca, quando foi que eu te abandonei? Precisa desesperar? Eu tenho soluções. Eu tenho esperança. Virar histérica é um baita de um mau testemunho. Desesperar, sair fazendo loucura, querendo tomar posições. Deus nos livre de sermos histéricas. As saudosistas são históricas, elas contam, né, o passado. As histéricas são as pessoas que não têm nada, elas só têm desespero. E as negacionistas, né, a palavra muito em moda, a pessoa que começa: não, isso não está acontecendo, não. A gente começa a lidar mal com a realidade e tentar escapar. E a gente começa a ficar paranoica, a gente começa a ficar perdida, porque a gente já não sabe mais o que é realidade e o que é desejo. Tem muita mulher louca, porque saiu da realidade, nega. Não, isso não está acontecendo. Não, imagina. Irmãs, Deus quer que a gente viva o aqui e o agora, como Ele está desenhando a nossa vida. É Ele quem está trazendo a nossa vida todos os dias. Por isso a gente precisa ter de sabedoria. Facilmente desconsideramos, esquecemos o momento vivo da graça passada, graça presente e graça futura. É graça para todos os dias. Mas se a gente está entrando em sofrimento, a gente não vê graça, a gente vê desgraça. Terra arrasada. E às vezes, gente, é muito ruim mesmo, é muito complicado. O problema é que a dor que a gente sente, ela não precisa nos destruir. Ela pode nos servir de alerta para o que Deus quer fazer na nossa vida agora e para o futuro. Deus está nos ajudando, acendendo uma luz no nosso painel de alguma coisa que Ele quer sinalizar, que Ele quer fazer em nós. Se a gente começar a olhar para a nossa dor como sinais de Deus, aí sim, sinais de Deus, Deus chamando a nossa atenção. Porque pensa numa coisa que chama a nossa atenção quando a gente está sentindo dor. Você já bateu o seu dedinho quando levanta da cama à noite no escuro? O que você sente? É o momento que crente peca pra caramba, porque a gente tem as piores palavras, né? Mas aquela dor nos alerta que eu não posso fazer aquele percurso. Eu tenho que acordar, acender a luz e sair, porque senão eu vou sempre bater o dedinho. É uma bobagem, mas é uma maneira de enxergar a vida. Às vezes nós estamos batendo, várias áreas da vida da gente, elas estão doendo, porque Deus quer mudar, e a gente não aceita. A gente não enxerga, a gente quer que a dor passe. Aí faz tudo para passar, todo tipo de sistema de autogratificação, e a gente precisa reconhecer que não é assim que Deus trabalha, queridas. Eu quero ir para o final agora. E eu espero, sinceramente, que vocês voltem, para a gente poder continuar, porque eu vou precisar falar sobre fé, mas eu quero falar sobre algumas coisas de Romanos, coisas que nós sabemos, porque Paulo nos diz em Romanos, há coisas que sabemos, e há coisas que não sabemos. O que nós sabemos é o que ativa a nossa imaginação, que ativa a nossa fé, que vai ser o assunto da semana que vem. O que nós sabemos? Nós sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. Pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Sabemos. Mulher crente usa a cabeça. Mulher crente se informa. Nós precisamos educar o nosso coração com as coisas que Deus nos permite saber, porque o que vem no nosso futuro nós não sabemos. Mas nós podemos lidar com as surpresas que a vida nos apresenta com aquilo que sabemos. Então, do alto da
torre, nós estamos subindo aqui no elevador panorâmico, Deus está permitindo que a gente olhe para a nossa vida de cima, nós estamos subindo, largando de olhar para baixo, de maneira míope, e pegando uma perspectiva muito mais ampla. Este é o elevador da graça, que este curso pretende apresentar para você. Quais são essas perspectivas que eu chamei de pilares que nos ajudam a subir e entender coisas que nós não entendemos. Algumas coisas que Deus diz para nós, não há mais condenação. Deus já resolveu o pior dos nossos problemas. Somos filhas de Deus, guiadas pelo Espírito que intercede por nós. A Bíblia fala que é uma coisa que nós não sabemos aqui. E o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar segundo a vontade de Deus. Nós oramos errado. Paulo está falando, a gente está vivendo a crise, a gente não sabe, mas Deus sabe. E o Espírito Santo assume o nosso lugar diante de Deus e ora por nós segundo a vontade de Deus. Ou seja, as nossas orações são traduzidas no céu por aquele que conhece o nosso coração e conhece o coração de Deus. Ele intercede por nós. Nós não sabemos, mas ele sabe. Nós também sabemos que os sofrimentos atuais não se comparam com a glória futura, ou seja, como eu falei no começo da nossa conversa, o nosso mundo aqui, nosso tempo aqui, 70, 80, 90 anos, ele é muito pequeno em relação à eternidade. Por isso é que vale a pena engajar no projeto de Deus, no sofrimento, por quê? Porque vai nos construir glória para o futuro. Essa é a visão dupla do momento e do que está nos esperando. Paulo diz que nós sabemos disso. E nós sabemos que Deus está no controle absoluto da nossa existência. O objetivo, olha que coisa linda. A mensagem diz o seguinte, é uma das versões, né? Deus sempre soube o que estava fazendo. A gente às vezes tem a sensação que está tudo perdido, né? Isso aqui é um carro desgovernado. Mas Deus sempre soube o que ele estava fazendo. Ele decidiu, desde o princípio, moldar a vida daqueles que o amam, pelos mesmos padrões da vida do Filho, que é Jesus. Nele vemos a vida humana em sua forma original. A mensagem é uma paráfrase, ou seja, é um texto que pega o texto simples da Bíblia e faz uma expansão, uma explicação de acordo com a teologia. Que coisa linda é pensar que Deus sempre soube o que estava fazendo. Nós não estamos num barco desgovernado, irmãs. Nós estamos nas mãos de Deus. Então, quero dizer para você, não há acaso, não há sorte, não há azar, não há maldição, não tem olho gordo que possa nos tirar do projeto de Deus. Ele faz todas as coisas cooperarem para o bem da mulher que ama a Deus. E a coisa interessante é que no final do capítulo 8 tem uma lista gigantesca. Estou convencido que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que são todas essas coisas? Criaturas. Mas o Criador é que nos ama e nada pode nos separar, ou seja, nenhuma fonte de dor pode impedir que o plano de Deus se realize em nós. Isso é maravilhoso, isso é perfeito, mas a gente não pensa assim. Por isso a gente precisa gerar esses pilares de pensamento. Porque essas coisas todas nos apavoram, elas nos tiram o foco. Eu estou falando nós porque eu estou sentada nesse banquinho, queridas. Precisamos voltar às Escrituras. Posso compartilhar mais um pouquinho com vocês? Olha a perspectiva panorâmica. Olha o que Deus fala em Isaías. Meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor. E meus caminhos vão muito além dos seus caminhos. Essa é a versão transformadora. Pois assim como os céus são mais altos do que a terra, meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. A gente enxerga aqui. E Deus está falando, pega o elevador da graça
E vai olhando este caminho, é um elevador panorâmico, a gente vai assistindo a obra de Deus acontecer, a obra da graça de Deus, quando a gente pega e considera que eu não sei, mas Deus sabe. Meu caminho é pequeno, é estreito, mas o caminho de Deus é amplo e é alto. Deus sabe quais são os pensamentos. Olha aqui, outro texto que eu preciso que vocês olhem. A mão que governa o universo cuida de você. Esse é outro pilar. Olha o Salmo 103:19. O Senhor fez o seu trono, no céu o seu trono, de onde reina sobre todas as coisas. Deus não perdeu o controle. Ele está ali governando. E olha o que ele fala lá em Jeremias. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, para um Israel desobediente, que ia saindo com a malinha nas costas para o exílio. Deus fala, eu sei, é plano meu. Maior sofrimento que o povo de Deus já teve. Só equipara ao holocausto de Hitler. Foi o exílio babilônico. E Deus falou, é meu plano. Eu sei, são planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Irmã, você está no centro da vontade de Deus. A sua dor é projeto. Pode parecer um absurdo, mas Deus está trabalhando. Ele tem planos. Nada vai nos impedir de cumprir o projeto de Deus, nem a gente. Ele vai nos disciplinar muitas vezes, ele vai aumentar a fornalha para que a gente volte para ele, mas ele está dizendo, se você voltar para mim, eu vou ouvir tua oração. Eu sei que planos tem. Isso é maravilhoso, gente. É para aplaudir de pé, né? Vamos lá. Olha essa outra coisa. E os desastres inesperados, aquelas coisas que acontecem que a gente fala, meu Deus, de onde que veio isso? Isso não pode ter vindo do Senhor. Como a gente entende? Você pega um exame, você está bem, e de repente você pega um exame e fala, está lá o que ninguém queria ver. Você está grávida, você está esperando um filhinho e de repente você descobre que seu filho vem com uma doença congênita. Como é que eu lido com isso, Senhor? Vamos abortar. Pronto. Isso é o que o mundo fala. Eugenia, queremos uma raça de gente perfeita. Não. Olha esse texto. Formo a luz, crio as trevas, trago a paz e crio a calamidade. Deus chama para ele a responsabilidade do mal que acontece, as calamidades, os tsunamis, os terremotos, tudo isso tem a assinatura de Deus, minhas irmãs. Deus não cria o pecado, mas ele permite, infelizmente, que venham crianças com problemas, que nós soframos perdas gigantescas. Deus assina a nossa vida. Eu, o Senhor, faço essas coisas. De fato, ó Deus de Israel, nosso Salvador, tu ages de formas misteriosas, pois o Senhor é Deus. Deus tem o controle da sua vida. E olha esse texto. Fui à casa do oleiro e o encontrei trabalhando na roda, mas o vaso de barro que ele estava fazendo não saiu como desejava. Por isso, ele amassou o barro e começou novamente. Então o Senhor me deu esta mensagem. Como o barro está nas mãos do oleiro, vocês estão nas minhas mãos. Mesmo que a gente estrague, né? Que a gente não corresponda, que a gente não persevere, Deus tem a gente nas mãos dele como o barro. Ele faz de nós vasos de honra. E se para virar vaso de honra ele tem que quebrar a gente para tirar as pedrinhas no meio e as sujeirinhas, ele vai fazer a gente sofrer. Mas isso não quer dizer que ele nos reprova. Ele nos reconstrói. Guardem esse texto. Fala, Isilda. Cláudia, assim, como é que eu vou fazer essa pergunta? Que nem o ministério de Jesus foi todinho, praticamente, aliviando o sofrimento das pessoas. Uhum. O ministério dele todinho. Uhum. Então, assim, como entra o sofrimento, que Deus usa o sofrimento ou na nossa vida para nos moldar, se o ministério de Jesus todinho foi aliviando o sofrimento. Então. Não seria assim também no ministério de Jesus, para ele moldar as pessoas, deixar as pessoas sofrerem, ou permitir que o sofrimento delas
Eu não entendi muito bem isso daí. Sofrimento das pessoas era o material que Deus usava para comprovar a divindade de Jesus, na época dos evangelhos. Foi um período muito especial da história, como eu falei. As pessoas, lá em Isaías 61, a gente vê a descrição do Messias. Ele iria fazer os cegos enxergarem, os mudos falarem, os surdos ouvirem, os aleijados andarem, e anunciaria o ano aceitável do Senhor, ou seja, que aquela geração iria receber de Deus uma graça muito especial, porque o próprio filho dele viria para revelar que Deus ainda se preocupava com o seu povo. Então, as curas que aconteceram no Novo Testamento, elas têm todas o propósito de apontar para Deus. Agora, Isilda, Deus curou muitas pessoas através de Jesus. Lá em Atos 10:48, 10:38, diz que Jesus andava fazendo bem e curando os oprimidos do diabo. Mas se a gente for ler os evangelhos, o final da vida de Jesus, quem foi que ficou com ele? O fato das pessoas receberem bênçãos de Deus, cura, isso, aquilo, não significa que todos que foram abençoados com isso se tornaram seguidores de Cristo. Ou seja, o fato de Jesus aliviar a dor imediata das pessoas não garante que essas pessoas se tornaram discípulas dele. Este é o problema da dor aliviada imediata. Resolve uma questão superficial, que é uma questão séria, mas é uma questão de superfície, e muitas vezes o coração não é atingido. Então, muitas vezes Deus mantém pessoas debaixo de grande provação por muito tempo. Por quê? Porque Deus deseja que o coração dessas pessoas esteja permanentemente em busca de Deus. Deus sabe o que Ele precisa fazer conosco para a gente ser quebrantado e voltar para Ele. Entendeu? A live está se estendendo, gente, eu não queria estender tanto mais. Infelizmente, a gente vai ter que continuar isso em algum outro momento. Mas eu quero dizer essa última coisa aqui. E quando a dor e o cansaço chegarem, ou seja, quando a provação parece que não vai embora, o que a gente faz? A gente ora, irmãs. A gente ora. Vem com a força do teu nome, ó Deus, e salva-me. Defende-me com o teu grande poder. Deus, porém, é meu auxílio, o Senhor me mantém com vida. Gente, nós precisamos voltar a aprender a orar. E orar, e orar, e orar, e orar. E Jesus diz, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. A gente precisa aprender a voltar para Jesus quando as nossas dores acontecem. Por quê? Porque Ele promete nos carregar enquanto a gente não consegue carregar a nossa dor. E como que isso acontece? Acontece através dos pilares. Por quê? A maneira como Jesus nos ensina a olharmos para o futuro com esperança, quando o presente parece que não tem expectativa, é através dos pilares que a gente vai desenvolver no mini curso. Então, aqui já fica o meu convite. Se você tem interesse em fazer este mini curso, a gente tem um link especial. Esse curso tem um custo, tá? Este é o meu ministério, como eu hoje levo a minha vida. E o que é isso? Eu não estou aqui para vender nada, não é para vender a palavra de Deus, mas é a maneira como o Senhor tem me usado como professora para poder manter os demais ministérios. Então, queridas, se você tem interesse em continuar mais 3 semanas, 3 segundas-feiras, este curso continua com mais detalhes, né? Pensando em como é que a gente torna a nossa oração mais eficaz, no sentido de agradar a Deus, e quais são as fortalezas mentais que eu preciso desenvolver em Deus para combater a nossa mentalidade de sofrimento. E aqui eu tenho algumas tarefinhas para vocês. Se você quiser receber esse material, deixa aí o seu link, né? O seu link, não, desculpa, o seu contato, que a gente vai mandar para você a gravação da live, tá? E este material para você poder fazer os seus exercícios. E para aquelas que se inscreveram, tá? Porque a gente tinha já, durante muito tempo, a inscrição aberta para a live, nós vamos, Kika, agora sortear as 2 que vão ganhar o mini curso, 2 pessoas que podem
participar do curso totalmente gratuito. Agora, isso é para quem já se inscreveu. Se você só usou o link de convite hoje, infelizmente não vai rolar. Mas o seu contato para o curso, eu posso mandar para você o link de inscrição, você paga a taxa, e aí, a partir da semana que vem, você vai ser inserida no grupo de Romanos 8, e a gente continua esse material, esse conteúdo, por mais 3 semanas, se Deus assim nos permitir. Tá bom? Então, Kika, cadê o nosso sorteio aí? Olha lá, a Liliane, eu não sei se você está aí, Liliane, assistindo hoje, mas você ganhou, tá? O mini curso. A gente vai enviar para você. Oba! Ei, Lili, você está aí, que legal. Então, Lili, você continua, tá? Mais 3 semanas comigo, se a sua paciência permitir, né? Porque haja mulher que fala, né? Vamos combinar. Aí, Lili, mais uma, vamos lá. Quem é a outra vítima? Kika, cadê? Cleo Rosana. Você tá aí, Cleo? Eu não sei se ela estava, mas de qualquer maneira, essas 2 irmãs vão participar gratuitamente, e se você quiser continuar, aí você sinaliza para a gente, e a gente vai disponibilizar para vocês. Nós vamos enviar o link, tá? Com a gravação dessa primeira aula e esse material, esses slides, para todas vocês, tá bom? Nos seus WhatsApps, que nós temos esses contatos de vocês, tá bom? Aquelas que quiserem e não fizeram a inscrição, colocam o WhatsApp aí bonitinho, e aquelas que já se inscreveram receberão. E eu espero, minhas irmãs, que esse princípio de raciocínio, né, esse princípio de pensar biblicamente possa já fazer diferença na sua vida. Se você quiser conversar, se você quiser ter um tempo de oração, se você quiser bater um papo comigo, você tem o meu WhatsApp, você pode me mandar um recadinho, às vezes eu demoro um pouco para responder, mas certamente eu vou orar por você, e esse ministério continua, o Alma de Priscila é para você. Eu desejo que você seja extremamente abençoada com tudo o que Deus tem de melhor para a sua vida. Se você está passando por um momento de sofrimento agora, apegue-se ao Senhor, releia esses textos, porque eles são as nossas certezas no meio da nossa desesperança. E se você estiver pensando bobagem, por favor, procure ajuda. Busque uma irmã crente. Não passe a noite da alma sozinha. Deus tem recurso para você. Muito obrigada pela participação de todas vocês maravilhosas. Fiquei muito feliz. Kika, tem como a gente tirar uma foto dessa galera toda, será? Tem sim. Ai, eu tô deitada, pelo amor de Deus. Ai, pelo amor de Deus, digo eu, né? Vamos fechar, então, a nossa live aqui. Muita gratidão pelas 80 e poucas mulheres que participaram. Deus os abençoe muito. Cidinha, quer falar, Cidinha? Fala, Cidinha. Ela levantou a mãozinha, mas acho que não. Não, Cláudia. Foi? Foi por engano, viu? Ok. Deus abençoe. Foi uma bênção do Senhor. Ô, querida, Deus nos abençoe. Peraí, deixa eu só perguntar. A Roberta está aqui ainda. Ela foi minha convidada, ela aceitou meu convite. Olha aí. Meninas, isso aí pretendo acontecer de cada 2 meses, a gente tem um novo curso. Então, a gente vai permitir... Vocês. Valeu, Roberta. Seja muito bem-vinda entre nós. Que Deus nos abençoe. E, gente... Estamos aqui, Alma de Priscila, lembra de orar por nós? Nós vamos tirar uma fotinho agora? Como é que a gente faz para tirar fotinho? Já tirou, Kika? Posso tirar agora. Estou sentando. Todas prontas? Todas prontas. Tá. Aí. Pronto. Aí. Minhas amigas, prazer tremendo ter vocês comigo. Obrigada por aceitarem o nosso convite. A gente está aqui para vocês. E semana que vem, para aquelas que estão inscritas, mini curso, 8 horas, segunda-feira. Para aquelas que querem se inscrever, me procurem. A gente manda um link para vocês. Vai ser um prazer. E conto com a oração e o carinho de vocês também. Muito obrigada. Deus os abençoe. Kika, Deus te abençoe também. Minha gênia do TI. Até mais.